Olá, irmãos e irmãs, quarta-feira, 13 de janeiro, quarta-feira da primeira semana do tempo comum, uma alegria estarmos juntos para a homilia diária, o evangelho de cada dia. Quem acompanha no YouTube, dá joinha, dá like, deixa algum comentário, assim o YouTube vai nos levando para mais pessoas. Quem acompanha no Facebook, compartilha aí, põe para compartilhar com os seus contatos, tá bom? Com as pessoas que você gosta de dividir a palavra de Deus. Sejamos bem-vindos, queridos, para a nossa reflexão diária do nosso Evangelho. A palavra de Deus para nós hoje está lá em São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Diz assim: Saíram da sinagoga e foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo eles contaram isso a Jesus. Jesus foi aonde ela estava, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre deixou a mulher e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levavam a Jesus todos os doentes e os que estavam possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de vários tipos de doença e expulsou muitos demônios. Os demônios sabiam quem era Jesus e por isso Jesus não deixava que eles falassem. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram atrás de Jesus e quando o encontraram disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E Jesus andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ufa, irmãos e irmãs, o dia de Jesus era uma loucura, hein? Que dia movimentado, olha lá, saíram da sinagoga. Que sinagoga? O evangelho de ontem, quando Jesus, no meio de uma pregação, é interrompida por um homem possesso pelo diabo que o odeia, grita com ele, né? É a par da manhã. Agora a par da tarde, ele vai à casa de Simão e André, vai curar a sogra de Pedro. Mas olha só, saíram da sinagoga e foram para a casa de Simão e André e ali na casa Jesus é misericordioso e Jesus vai fazer a sua primeira cura física no Evangelho de Marcos, que é a cura da sogra de Pedro. Um milagre bastante insignificante se a gente olhar tudo que Jesus fez, porque é um milagre bastante global, a cura de uma febre. O que essa senhora tinha, a gente não sabe direito, né? Mas Jesus a curou dessa indisposição e a febre deixou a mulher e ela começou a servi-los. Aqui tem algo de muito precioso. O toque de Jesus na sua vida, na minha vida, é para que a gente comece a servir e para que a gente sirva para alguma coisa nessa vida. O cristão é aquele que sai de si para o outro. É aquele que levanta e encontra serviço. O que tem para ser feito aqui? Como é que eu posso somar? Como é que eu posso ajudar? Quantas pessoas sofrendo a febre da preguiça, do egoísmo, da falta de empatia, de uma vida egolátrica, né? Onde eu estou no centro de tudo o tempo todo. Então, o Evangelho é um toque sutil que começa a tirar essa febrezinha e nos move. Mas é bonito a gente pensar isso aqui, minha gente. Saíram da sinagoga e foram para casa. Aquilo que a gente celebra na igreja precisa acontecer dentro da nossa casa um pouco também, você não acha? Aquilo que a gente reza nos templos, ou esse momento agora, com a palavra de Deus, seja ouvindo a homilia do padre, seja depois ouvindo músicas que você goste de Deus, isso precisa acontecer dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho. Lá em casa tem alguém com febre e eles vão contar a Jesus. É a oração de intercessão. Não adianta a gente brigar com quem está com febre, né? A gente tem que contar para Jesus. A gente tem contado para Jesus das pessoas que estão com febre lá em casa. A gente tem contado para Jesus a respeito desse filho, desse marido, dessa esposa, dessas dívidas, dessa doença. Porque às vezes a gente conta para todo mundo nas redes sociais sobre tudo, mas não conta para Jesus. Jesus a toca e ela então começa a servi-los. Bom, agora vai chegar o fim do dia. Durante a tarde toda, Jesus fez um milagre, bem, uma curazinha, a febre, correto? Agora à tarde, ao pôr do sol, levam a Jesus todos os doentes. O pôr do sol, quando o sol acaba, né? Quando a luz natural acaba, quando vai começar a noite, quando a gente precisa parar de lutar. Não é um pouco isso que a gente entende pelo pôr do sol, início da noite? Quer dizer, hora de voltar para casa, hora de esperar o amanhã, hora do meu esforço já deu o que tinha que dar, se deu, deu, não deu, fazer o quê? É nessa hora
que Jesus faz muitos milagres. É nessa hora que Deus chega, no pôr do sol, porque Ele é a nossa luz, né? E aí são tantos milagres e curas que Jesus vai fazer. Diz aqui, a cidade inteira se reuniu na frente da casa, doentes, possessos, né? Meu Deus, que cena! E nos ajuda nisso a primeira leitura de hoje, Hebreus capítulo 2, lá no versículo 16, diz assim, pois afinal, ele não veio se ocupar com os anjos, mas com a descendência de Abraão, que somos nós, né? E nós somos, gente, doentes, possessos, complicados, neuróticos, chatos, azedos, complexos. Não é fácil ser a gente, né? Mas Jesus é misericordioso. Aí no versículo 18 lá de Hebreus 2, ó, pois tendo ele próprio, Jesus, sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Ele é misericordioso conosco. E ele é misericordioso com essa multidão que está ali na porta da casa, né? E olha lá, curou vários tipos de doença, expulsou muitos demônios. Aí os demônios querem gritar, quer falar o nome dele, e Jesus não aceita que o demônio fale o nome dele, né? Tira o meu nome da sua boca aí. Esse é o dia de Jesus, quanta coisa. E aí, vamos entender. Onde é que está a fonte de Jesus? E onde é que está a nossa fonte, meus irmãos, para unirmos a sinagoga à casa, a igreja à vida prática? Onde é que está a nossa força para rezar pelas pessoas, interceder por quem está na nossa vida e está doente sem Deus? Onde é que está aquilo que vai tirar de nós a febre do egoísmo, da passividade? Onde é que está aquilo que nos dá força para lidar, às vezes, com multidões e a cidade inteira? Onde é que está? Presta atenção agora no versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Jesus acordou cedo, muito cedo para rezar. A fonte está na oração pessoal. E aqui está, nós vamos entender isso. Muitos de nós gostamos, e não é ruim, gostamos de reflexões, gostamos da palavra, mas muitos de nós não rezamos. Rezar sozinho. Jesus se levantou quando ainda estava escuro, porque ou ele vai rezar antes do sol, ou ele vai rezar antes dos outros acordarem, ou ele não reza mais. Era esse o dia de Jesus. E ele vai para o lugar deserto, falar com o Pai, não é? Então, querido, a gente tem conseguido esse lugar deserto? Não, Padre, mas eu te escuto todo dia. Não estou dizendo que você não me escuta todo dia. Eu estou vendo aí o teu like, aproveita a ocasião, vai lá. Mas é preciso rezar, minha gente. E rezar a partir da palavra, pegar o evangelho de cada dia, hoje então, antes de dormir, ache o seu lugar deserto, pegue a sua caneta, grifa, o que você entendeu, a homilia do Padre já te ajudou, faz a tua oração, faz a tua intercessão, faz a tua súplica, né? Faz a sua entrega a esse Jesus que se aproxima, que toca, que nos ajuda a se levantar, a nos levantarmos. A oração. Por quê? Porque dali a pouco já acabou o sossego. Simão e seus companheiros vão atrás, todos estão te procurando. Oh, meu Deus, dá sossego para o homem, Jesus não tem sossego. E aqui que está, por que estão todos procurando? Porque Jesus aqui está no auge do sucesso, Jesus está na moda. Jesus, estão te procurando, já tem gente lá querendo fazer uma foto, querendo pedir um conselho, querendo pedir uma oração. O que Jesus responde? Mas nós vamos para outros lugares, nós vamos para outras aldeias, eu devo pregar ali também, foi para isso que eu vim. Minha gente, quem reza sabe para que veio. Jesus não foi guiado nem por fracasso, nem por sucesso. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Não tem lá uns momentos onde Jesus fracassou também na pregação e queriam apedrejá-lo e ele seguia o seu caminho? Agora ele está na glória, ele está no sucesso, todo mundo quer um abraço, todo mundo quer testemunhar, mas eu devo, foi para isso que eu vim, outros lugares. Quem não reza não tem rumo. Quem não reza não tem rumo, perde o prumo. A oração, olha, quantas vezes a gente fica escravizado e seduzido, não é? Por pequeno sucesso, só para a cabeça, muito fácil as nossas vaidades. Mas Jesus tinha rezado antes, portanto, ele agradece, mas não acolhe, ele precisa continuar em frente. E olha lá, andava por toda a Galileia, pregando e expulsando demônios. Jesus que ensina e cura, Jesus que prega e que liberta, andava. E ele disse, foi para isso que eu vim para pregar. Porque a palavra, meus irmãos, é o remédio para quem está doente, a palavra é a vacina para quem está são. Nós precisamos da palavra de Deus. E que essa palavra ligue sinagoga e casa, igreja e cotidiano. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.